Olá, sejam muito bem-vindas ao Eufêmia Cast, o podcast que compartilha histórias de mulheres inspiradoras como você. Eu sou Meline Lopes. E eu sou Raíssa França, e nada melhor do que começar esse programa de hoje apresentando as nossas patrocinadoras e apoiadoras que fazem o programa acontecer, né, Meline? É isso mesmo. Primeiro Cada Minuto, nosso parceiro que traz visibilidade para o nosso podcast todos os dias. Leila Monteiro Brand, que estamos aqui belíssimas de acessórios dela. Mais Dengo Cappuccino, que está aqui na nossa mesa, que não fica só embelezando, né? Exatamente. Deixa as nossas tardes muito mais gostosas. E Cláudia Sampaio, Bem Casados, que também traz aqui, ó, um bem casadinho pra gente comer. Muito bem. Antes da gente começar, a gente precisa pedir a sua ajuda. Se inscreva no nosso canal. Também tem um QR Code aparecendo na tela aí pra você. Favorece aí. Exatamente. Dá um help, uma força pra gente trocar o quê? De estúdio, trocar de carro, tem várias coisas pra fazer. E aí, Rai, quem é que a gente traz hoje pro estúdio? Hoje a gente traz uma mulher bombástica. Apresenta ou tu apresenta? Vai tu. Vamos lá, eu vou apresentar ela. Ela é bacharel em Direito e Administração, especialista em Gestão Pública e Direito Público e mestre em Direito. A administradora iniciou carreira de professora universitária aos 24 anos. Militante, conheceu a política no movimento estudantil. Com 24 anos, foi presidente estadual eleita para a direção nacional do partido, o PCdoB, sendo a mais jovem integrante. Menina, quase que não sabe. Você tá ótima. Foi a primeira mulher a ser responsável pelo esporte em Alagoas e a administração do estádio Rei Pelé. Quem é ela, Meline? Cláudia Petuba, seja bem-vinda. Um prazer imenso ter você aqui com a gente no nosso estúdio. Seja bem-vinda, mulher. Tu responde, obrigada. Nós esperamos acabar. Uma coisa que eu sou disciplinada. Eu só abro a boca quando falo. E pode falar. Pode falar. Não. O microfone aqui, é seu. Olha, aqui a gente pode falar tudo, pode descer a lenha, pode fazer o que quiser. Ai, meninas, fico muito feliz em poder estar participando aqui. Eu sou uma super entusiasta de iniciativas que colocam as mulheres no centro do debate, no centro das construções. Eu fico muito feliz menina, a voz dela é boa, de ver uma construção feita por mulheres, para mulheres e de conteúdo que mostra as mulheres sob diversas perspectivas. Então, dou primeiro os parabéns e dizer que eu estou super empolgada aí pro nosso bate-papo. Eita, vai ser muito legal, viu, Cláudia? Que bom. Primeiro eu queria saber pra onde é que você vai. Vai viajar pra estudar? Tô achando chique. Achei muito chique. Então, eu tive a oportunidade de fazer um mestrado em Portugal, em Lisboa, e eu achei a experiência muito boa de poder estar estudando em outro país, porque faz até a gente enxergar algumas coisas do Brasil numa outra perspectiva que às vezes a gente não se dá conta. E aí eu tinha decidido, né, logo quando eu comecei, que eu queria fazer o doutorado fora também. Então eu e meu marido, a gente decidiu que iria estar procurando conciliar os estudos e vamos sábado agora para Portugal. A gente vai ficar entre Portugal e Lisboa para fazer os cursos de doutorado. Que massa. Muito massa, menina, arrasou. muito bom. Arrasou. Isso aí. Quer que eu pergunte? Fique à vontade. Tô pensando em várias coisas. Não, peraí, calma. Cláudia, é o seguinte, vamos falar um pouquinho sobre o teu início, tá? Que eu vi aqui que você foi presidente, né? Com 24 anos de um partido, não é isso? E aí eu queria saber um pouquinho dessa tua trajetória política, como é que foi isso, como é que você se descobriu, como é que você viu que você gostava de política, como que é essa... E outra, né? E ainda mais num partido que às vezes é muito atacado. Aí eu queria também saber essa polêmica aí. Beleza, então, primeiro, muitas pessoas, quando eu já estava nessa trajetória aí da política, o pessoal sempre perguntava, principalmente quando eu fui candidata pela primeira vez em 2010, aí, principalmente eu fazia panfletagem, entregava panfleto, né, nos semáforos, entrada das faculdades, e o pessoal sempre perguntava, quem é seu pai? Quem é sua mãe? Eu falava, meu pai, minha mãe é minha mãe, mas as pessoas perguntavam querendo entender de qual família política eu era. E muitas pessoas ficam ainda admiradas de saber que na minha família não tem ninguém com atuação na política. Eu conheci a política quando eu entrei na universidade para estar estudando. Eu sempre gostei, não sei bem como que isso começou. É daquelas coisas que a gente cresce e vai gostando. Então, eu sei que desde criança eu sempre gostei de assistir jornal, acompanhar as notícias dos fatos políticos, mesmo isso sendo algo totalmente distante da minha realidade. Meus pais não falavam sobre isso, no meu cotidiano não tinha nada de política. Só o que eu via pela televisão. E aí, quando eu entrei... antes de entrar na faculdade,
Eu estudei num colégio que todo dia, quando eu ia pro colégio, eu passava na frente na sede de um partido, que é o PMDB. E aí muitas pessoas pensam que, inclusive, que eu sempre fui filiada ao PCdoB, né? Mas o primeiro partido que eu me filiei foi o MDB. Porque eu passava todo dia para pro colégio, na calçada do partido, e eu ficava pensando, mas o que é isso? E aí já tem internet, né? Eu pesquisava, e aí eu, conhecendo um pouco mais a história do partido, na época da ditadura militar, aquilo foi me cativando. Aí eu resolvi me filiar, foi o mesmo período que eu estava entrando na universidade. E quando eu cheguei na universidade, foi um banho de realidade, porque eu fui criada assim, meus pais não deixavam eu dormir na casa dos meus colegas, não podia ir na esquina direito, então eu vivia meio que numa bolha. E quando eu cheguei na universidade, né, na universidade pública, vi aquela efervescência do movimento estudantil, vários jovens de culturas, tribos diferentes. Aí aquilo me cativou, eu fui me envolvendo. E dentro do movimento estudantil, existem pessoas que militam, mas não tem nenhum tipo de vínculo partidário, mas muitas pessoas se vinculam. E eu fui me identificando com o pessoal do PCdoB. E aí eu me desfiliei do PMDB, que eu não sei nem se eles chegaram a dar baixa a minha filiação, mas eu tenho lá minha ficha de filiação abonada, não sei se eles tiveram interesse, né? Falar, que é essa menina aí passando na calçada, chega aqui, né? Pra se filiar. E aí entrei no PCdoB, e foi assim, no movimento estudantil. Ouvindo, vocês falaram da minha voz e tal, mas eu era super tímida, tinha dificuldade de falar. Ainda falo rápido, mas eu falava muito mais rápido, embolado. E eu via aqueles jovens discursando, falando sobre educação, sobre financiamento público. Aí eu ficava besta, eu falava, ai, que legal, eu quero aprender a falar e entender um pouco melhor disso. E foi assim que tudo começou. Aqui. Muito massa. E como é que foi essa trajetória dentro do partido já e tendo uma representatividade aqui dentro de Alagoas? Bom, primeiro o PCdoB, ele é um partido que ele é formado por pessoas como eu. Então a gente tem uma grande identidade das pessoas, por justamente termos origens parecidas. Uma principal porta de entrada para o partido é justamente o movimento estudantil, o movimento sindical. Então, no partido, a gente sempre teve um debate muito grande. Então, esse sempre foi o centro. As ideias. Alguns partidos e alguns grupos políticos, as pessoas acabam sendo o foco e o principal. E as ideias que deveriam ser o principal acabam ficando em segundo plano ou sequer existindo. E aí, dentro dessa vivência, eu sempre, quando eu decido fazer uma coisa, eu me dedico, né? Então eu fui levando aquilo muito, muito a sério. Por exemplo, sempre tinha reunião sábado de manhã, então eu deixava de ir pra festa, de ir pro show e tal, pra porque ir pra reunião. Tinha reunião sábado de manhã. Então eu fui me envolvendo e fui vendo que aquilo me gerava uma empolgação, um entusiasmo. Até meus pais, que não deixavam eu sair pra nada, começaram a ir me soltando um pouco. Por exemplo, a primeira viagem que eu fiz foi uma viagem, por causa do movimento estudantil, fui pra Brasília. Né, meus pais não deixavam eu dormir na casa da minha amiga, que morava no mesmo andar do prédio. Mas aí deixaram eu viajar para Brasília sozinha, porque viram que aquilo estava levando a sério. Engajada. E tal. Aí foi quando o envolvimento foi aprofundando, fui assumindo cada vez mais responsabilidades, tanto na juventude, até que cheguei, digamos, na categoria adulto, né, que é uma atuação partidária para além do movimento estudantil ou de um segmento ou outro. Primeiro integrei a direção estadual, depois fui eleita vice-presidente e em seguida cheguei na presidência estadual. Hoje eu não estou com funções, né, na direção, até porque eu já tinha programado esse ano de estudos fora e talvez o ano que vem também, entre indas e vindas, então não dava para assumir alguma responsabilidade que demandasse presença física aqui no Brasil. E como... Vai, fala. Tá vendo? Menina, Fica só comigo, fica só comigo. Não para de falar. Pergunte, que depois eu ia perguntar sobre a questão do esporte. Eu também. Né? Aí, ó. Porque você comanda, né? Ela comanda tudo. Primeiro Como é que ficou essa questão do esporte? Porque eu vi que você gosta, você botou suas curiosidades, que gosta muito de exercício, boa alimentação e tal, mas como é que surgiu esse convite, esse approach seu com a administração do Repelé, com esporte em Alagoas? Tá bom, primeiro eu sempre gostei muito de esporte, na minha vida escolar eu sempre pratiquei diversas modalidades, o que tinha eu ia, né, nadar, jogar vôlei, futebol, basquete, o que tivesse. Gostava mesmo de futsal, mas minha mãe às vezes falava, mas vôlei é coisa de menina, porque você não vai jogar vôlei e tal. Eu falava, eu gosto de futsal, mas no final das contas era sempre na área ali escolar. Quando eu cheguei no movimento estudantil, foi um período em que o partido, né, que eu sou filiada, ele estava atuando no Ministério do Esporte. Pela primeira vez o Ministério do Esporte havia sido criado, foi pelo ex-presidente Lula, não é? Logo no seu primeiro mandato.
E até então não existia política pública de esporte no Brasil. Esporte era considerado, era restrito a uma matéria obrigatória na escola, que era educação física e ponto final. E aí o PCdoB ocupava a época, não é? Quando eu me filiei já ocupava o Ministério do Esporte, e o partido ele pede muito sempre e orienta que os militantes estudem sobre diversos aspectos. Dentro do partido a gente tem a Escola Nacional de Formação, então a gente passa por cursos, tem que estudar economia, história, né, diversa filosofia, alguns aspectos. E como nós estávamos ocupando a nível nacional um cargo, seria importante também a gente estudar e entender o que o partido estava fazendo para contribuir com o partido, com as pessoas do partido que estavam no ministério, caso fosse necessário, e ajudar a levar essa batalha de ampliar as políticas de esporte para a sociedade. E aí, quando nisso daí eu estava estudando ainda, o governo federal lançou uma conferência nacional para criar um plano decenal de esporte, e aí aqui em Alagoas queriam alguém que representasse os estudantes para estar participando da organização. E na época eu era da direção nacional da UNE, que é a União Nacional dos Estudantes, então pediram que eu representasse os estudantes alagoanos na organização dessa conferência, né, que tinha sido organizada pelo Ministério do Esporte, e assim eu fui me envolvendo com o tema políticas públicas. E aí, então, quando o governador Renan Filho ganhou a eleição, né, em 2015, nós fomos convidados para fazer parte do governo. Foi uma surpresa, porque quando nós apoiamos ele em 2014, não teve nenhum tipo de tratativa, nenhum tipo de compromisso de que se ele ganhasse a eleição, teria que dar algum tipo de cargo e qual seria, não teve nada disso. Fomos convidados, ficamos surpresos, e eu fiquei mais surpresa ainda dele ter, né, sugerido que o meu nome, que fosse o nome representando o partido, na secretaria que na época não existia. Estava sendo criada. Então eu assumi aí a responsabilidade. No começo, o primeiro contato que eu tive com essa informação com ele até falou no telefone, que eu sugeri outras pessoas que tinham mais experiência quando soube que queria que fosse eu, né? Aí eu falei, mas tem fulano, mas tem cicrano. Aí ele, tá com medo, é? Aí eu falei, não é bem medo não, mas enfim, estava um pouco preocupada porque nunca tinha ocupado nenhum cargo público. O primeiro cargo público que eu ocupei foi ser logo secretária de Estado, numa secretaria nova que eu teria que contribuir com a criação, então foi um desafio muito grande. Bom que eu já tinha estudado, já tinha feito faculdade de administração, então tinha noções de administração pública. Na área do direito, eu sempre gostei da parte do direito público, que é determinante para o gestor que está atuando ali no órgão. Então isso acabou contribuindo que eu tinha a combinação de dois cursos que me ajudaram a driblar um pouco essa falta de experiência, e para suprir essa debilidade que eu tinha minha, que é não ter experiência, eu chamei algumas pessoas que já tinham muita experiência. Por exemplo, a chefe de gabinete que eu convidei, ela já tinha sido chefe de gabinete por uns 6 outros mandatos de outros secretários, e eu procurei montar um time que pudesse cobrir as minhas debilidades. E aí, enfim, ficamos 5 anos. Foi o maior período que alguém ficou no cargo, né, ininterruptamente, e fui a primeira mulher, não é? Nenhuma mulher nunca tinha assumido a responsabilidade de conduzir as políticas de esporte no Estado, principalmente o Estádio Repelé, que é muito antes. Né? O Estádio Repelé, quando foi criado, nem existia esse negócio de ter órgão público para tratar de programa social para esporte. Né? Então, foi um grande desafio. Enfrentei algumas adversidades. Eu ia perguntar isso. Muitas. Queremos. Porque você ser mulher, tá ali num ambiente que é considerado muito masculino. Como que foi pra você? Quais foram as situações, né? Já teve alguma? Difíceis. Já teve alguma piada, né? Sempre tem. Mulher, conta aí pra gente. Bom, então, primeiro, assim, eu tive a felicidade de, no ambiente partidário que eu tive, nunca ter tido nenhum tipo de caso que já ouvi falar que algumas mulheres sofrem, né, assédio em ambiente partidário. Isso eu falo partido porque acaba sendo um núcleo mais fechado, digamos assim, da política, né? A política acaba sendo um campo mais amplo. E eu tive a oportunidade de conviver com muitos homens, e todos eles, assim, feministas, assim, exemplares. Tanto que eu não queria assumir as funções que eu assumi. Quando me chamaram para ser presidente estadual, eu não queria. Eu falava, eu sou nova, não tenho experiência. E foram principalmente alguns homens que falaram, não, você é capaz e tal. Então, eu tive a felicidade de ter uma escola, digamos assim, de convivência
no ambiente masculino, que me deu a tranquilidade de poder ser quem eu era e de, principalmente, me dedicar ao principal, que era o debate das ideias e do conteúdo. Então, quando eu cheguei na secretaria, eu acho que essa vivência anterior me ajudou a chegar lá com uma certa força que, infelizmente, a mulher acaba tendo que ter para lidar nesses lugares. Né? Uma coisa que até depois de muito tempo... não por questões políticas ou profissionais, eu fui fazer terapia. Eu pensava, todo mundo fala que é terapia, eu ia casar. Aí o pessoal, aí a gente, às vezes, a pessoa briga, né? Quer falar, aí você não sabe, às vezes, o que argumentar, aí você fala pro namorado, pro noivo, mas já faz terapia. Aí eu pensava, rapaz, eu vou fazer também. O povo disse que é bom pra ver que é. E acabei tentando entender um pouco melhor o meu jeito e um pouco o jeito que eu vejo que muitas mulheres acabam sendo, tendo que demonstrar uma força quando, às vezes, nem querem ser fortes, para poder se impor em um determinado lugar. Então, acabou que eu sempre fui muito objetiva e até dura em alguns aspectos com os membros da minha equipe, porque eu achava que para poder ter respeito, eu precisava ter força para gerar uma espécie de intimidação, que é um pouco como os homens fazem um pouco em alguns ambientes. Sim. Quando estão com as mulheres. Né? Então, eu sempre era muito dura, objetiva. Eu sempre fui muito dedicada às coisas, então eu trabalhava muito e exigia muito que as pessoas trabalhassem muito com prazo, meta, cobrança. Então eu sou a típica chefe chata, digamos assim, de cobrança, mas tudo dentro do profissionalismo. Né? Acho que a gente tem que ter um certo um cuidado em não extrapolar o limite. O que é fazer uma certa cobrança dentro do limite do profissionalismo e não adentrar em aspectos pessoais, como eu já vi muitas situações e tive que lidar dentro da equipe, eu tive que afastar pessoas da equipe por casos, né, de desrespeito, de elevar o tom ou usar palavras depreciativas, pejorativas com outras pessoas porque não conseguiam vencer no argumento. Então, assim, dentro da minha equipe foi uma excelente experiência. No público do futebol, acho que um pouco, porque o futebol é um universo extremamente passional, né? E isso não só com as mulheres, com os homens também. Pra gente ter uma ideia, se o clube jogar hoje, ele ganha, então todo mundo é maravilhoso. O presidente, os jogadores, o técnico. Se no dia seguinte ele perde, ninguém presta... Que caos, que absurdo. Então nem parece que tinha tido um mega elogio no dia anterior e por um desempenho pontual. Então o principal foi lidar com o público que não me conhecia, que muitas vezes se usa das redes sociais para se esconder e acabar querendo usar, né, de palavras pejorativas, se escondendo atrás do computador, da tela do celular, para querer, ao invés de fazer uma crítica profissional, querer depreciar a figura feminina, né? Eu tive poucos casos, mas alguns, né? E infelizmente não tem bem o que fazer. Quando você vê que a pessoa tá indo, você dá argumentos. Se a pessoa não quer debater, tá querendo agredir, tá querendo ir pro baixo nível, a pessoa bloqueia, fazer o quê, não é? A pessoa debate, argumenta, mas infelizmente cancela. Chega uma hora que não dá para você ficar aceitando ser vítima, ser alvo, né, de uma certa agressividade, e aos poucos eu fui indo pra frente, né, fui indo pra cima, melhor dizendo. As pessoas criticavam, falavam uma coisa ou outra, e a minha assessoria de comunicação falava que a gente deveria não responder várias coisas. Então fala, não deixa, senão vai criar polêmica. Chegou a hora que aí eu tava até conversando com, hoje é meu marido, né? Ele, você vai apanhar calada, você não vai dizer nada, você nem não sabe combina que você tá com certa. você. Aí eu falei, mas a assessoria de comunicação fica falando que não é pra responder, não sei o quê. Assessoria passando pano. Assim, Exatamente. Né? Fala, não vamos responder pra não criar polêmica, pra não aumentar o problema. Aí eu falei, rapaz, vou parar com esse negócio. Agora, bateu, levou. Aí toda vez que tinha alguma crise, falando, não, marca entrevista. Aí um dia teve uma polêmica lá, nem lembro do que era. Aí eu tava gerindo a crise, digamos assim, lá com a equipe. Aí chegou a assessora de comunicação, olha, tem pessoal da emissora tal, tá aqui, sou só lhe informando, mas eu vou dizer que você não vai falar, não, eu quero, pode me dar agora que eu vou falar. E no dia seguinte, quem falou, que queria pedir desculpa, porque eu não sabia e tal, de fato. Eu falei, também não foi bom. Que esse é o problema principal, críticas que são feitas sem qualquer nível de conhecimento. E aí se parte do pressuposto o quê? Porque a mulher incompetente tá fazendo errado, né? Aí, é verdade.
Você foi lá e pisou. Pisou na cabeça dele. Inclusive, eu já passei por uma situação com você, assim, eu vendo a pessoa falando dela. E eu fiquei extremamente irritada por ser mulher. Assim, a gente estava num evento de homens, aí eu fiz assessoria com uma amiga minha do evento de homens, foi lá no Hotel Jatiuca até. E aí, cheio de homem, que eram os competidores, ia ter uma premiação de alguma coisa, e chamaram a secretária, a então secretária de esportes. E aí o cara do meu lado tá batendo um bolão. Que mulher é essa secretária e tal, não sei o quê. Eu fiz uma cara para esse cidadão que eu tive uma raiva tão grande, porque ninguém... assim, não respeitam o motivo pelo qual a sua história, a sua trajetória, o motivo pelo qual você está ali, e a sua competência. Sempre acha que tá porque alguém colocou, por porque conta de beleza, colocou, por conta de corpo, por conta de outras coisas. E isso é uma batalha grande, porque às vezes, e lá atrás, inclusive, eu nunca fui muito vaidosa. Por exemplo, minha irmã mais velha, ela é muito vaidosa e eu sou pouquíssima. Eu fui começar a usar batom, mas quando eu tava na secretaria, que eu ia dar entrevista e tal, o pessoal falava, minha filha, se ajeita, está desarrumada. Igual lá. Mas aí eu não queria muito, não me sentia à vontade, nem me sentia motivada pra estar me arrumando, porque eu não queria que as pessoas olhassem pra a beleza, exatamente, pra parte estética. Eu queria que as pessoas notassem meu conteúdo. E eu percebi que em algum dado momento eu tava me sabotando enquanto mulher. Que eu deveria estar lutando para me consolidar no meu espaço, mas que eu não deveria abrir mão da minha vaidade por isso. E muitas mulheres fazem isso. Por exemplo, eu estava uma vez numa roda, ia conversar com um dado político importante, e aí geralmente só tem homens na antessala, na reunião. Coincidiu que tinha eu e mais outras 2 mulheres. Aí os homens entraram e ficaram só as mulheres. Aí começou meio que o papo de menina, né? Ah, de roupa, de não sei o quê. Assim, isso até é um pouco... Até preconceituoso, né? Porque homem também fala disso, né? Meu marido, inclusive, é muito mais vaidoso que eu, né? Ah, o meu também. Ele que fica querendo... O meu não é não. E demora muito mais pra se arrumar. Não sei o quê. Demora muito mais pra se arrumar do que eu. O meu não. Aí, as minhas conversando, falando, eu queria usar tal roupa, mas eu não uso, porque eu sou casada, meu marido não vai gostar, ou então se eu for, o pessoal vai ficar olhando e falar, que coisa chata, a gente ter que deixar, abrir mão do que a gente gosta, de se sentir bem, confortável, pra tentar limitar algo que no final das contas é pelos outros. E, por exemplo, eu adoro ir pra praia, adoro ir pra, assim, aproveitar o clima de verão, né? Então a gente usa muito biquíni, né, na nossa cultura. Então eu tiro altas fotos, mas eu mal posto, porque a maioria das fotos que eu postava, a primeira pessoa a reclamar era minha mãe, né? Minha mãe, minha filha, não sei o quê. A sua assessoria de imprensa. A assessoria pessoal é a minha mãe, né? E aí eu acabo postando pouco porque não é o foco que eu quero chamar. Mas muitas vezes eu me paro pensando. E eu tenho uma amiga que recentemente colocou uma foto linda, maravilhosa, toda gostosérrima. Tá certa essa palavra, nem sei, mas enfim. E aí ela falou, ela botou e a gente foi lá elogiar. Depois ela falou, eu fiquei tão triste porque chegou tanto homem no direct fazendo tanto tipo de comentário. Velho. Que eu fiquei assim tão chateada. Eu falei, poxa, eu postei a foto porque eu me senti bonita e eu queria me exibir. Eu não queria me exibir pra ficar recebendo cantada barata. Mas tem homem que pensa que é convite, exatamente. Né? Aí justamente eu tava conversando com ela e com outras amigas minhas, falando, aí é que a gente tem que fazer isso cada vez mais pra normalizar uma coisa que deveria ser normal. Se a gente mora num lugar tropical e o clima é verão o ano inteiro, a gente vai pra praia de biquíni, a gente usa biquíni, qual é o problema de fazer isso? Foi uma matéria que teve recentemente, esse final de semana, inclusive, num programa de TV, que uma mulher tinha sido conduzida porque estava de topless, né? E aí arquivaram porque era uma questão moral, não era uma questão jurídica. E eu tava num debate, a gente assistindo lá em casa, eu, meu marido, a minha enteada, a gente conversando sobre isso. Que há um tempo atrás, a mulher ter uma saia acima do joelho já era considerado algo extremamente obsceno. Não podia mostrar a coxa, porque a coxa era um objeto de desejo. E cada vez mais a gente foi subindo a barrinha da calça e foi normalizando. A gente usa shorts bem curtinhos. E hoje em dia se normalizou. Ninguém fica mais, digamos, meu Deus, a perna tá de fora. E aí que foi o que a moça que veio submetida falou. Poxa, eu tava na delegacia e um homem tava na delegacia sem camisa e tipo normal, tudo bem, e eu tava lá na praia sozinha, não tava incomodando ninguém, todo mundo tava lá, tava me defendendo. E por que isso aconteceu? Então acho que a gente precisa normalizar mais algumas coisas. E tudo isso pra voltar pra dizer o quê? Existe ainda uma objetificação do corpo feminino. E acho que a gente tem que, quem tiver interesse de se enfeitar mais, digamos assim, no popular, que o faça,
não é? Sem os medos dos olhares ou das críticas ou das intimidações que vai acabar tendo, porque quando a mulher passa, tá um conjunto de homens, eles não falam nada, mas só o tipo do olhar já intimida. Já intimida. Isso acaba intimidando um pouco, então a gente precisa cada vez mais normalizar o corpo feminino. A gente tem A críticas vaidade, até, a questão estética, no até meio das do trabalho, próprias né? mulheres em relação à amamentação em público. Né? Imagine, as Que eu acho próprias isso mulheres uma fazem coisa isso. terrível. Vamos começar o nosso confessionário? O que é que você acha, Rai? Confessionário Ui. é um quadrozinho que nós temos. E aí, assim, nós vamos fazer algumas perguntas e você vai responder o que vier primeiro na sua cabeça. Beleza? Ai, ai. Vamos lá. Primeiro crush da infância. Pode ser um famoso. Ah, eu nem lembro. Eu lembro na terceira série do colégio, tinha um menininho. Eu não teve nada, né? Assim, a gente se paquerava de longe, mas na terceira série não tinha coragem nem de chegar perto pra tocar na mão. Foi no interior de Pernambuco, meu pai tava trabalhando em Pernambuco. E eu não lembro o nome dele, queria lembrar, porque eu lembro que ele bichinho. foi meu primeiro paquerinha. Oh, meu bichinho, Deus. nem Um sabe. coleguinha do colégio, a terceira série, em Pedra de Buíque. Olha. Ei, um brasileiro que te dá orgulho. Brasileira. Brasileira melhor. que te dá orgulho. Já que estamos assim, muitas mulheres. Poderia citar a Lagoana como a Anis da Silveira, mas pela minha trajetória no esporte também, não posso deixar de falar da Rainha Marta, né? Que é a rainha, Queremos que é a ela aqui. majestade acima entre homens e mulheres, É né? verdade. Você, Sou né? eu. Quero Marta aqui, viu? Pra gente entrevistar também. Com certeza. Uma mania. Mania. Olha, aqui eu tô agora até comportada, né? Mas assim, eu tenho um tique de mexer no cabelo. Que eu tenho. Eu tenho fico também, eu mexo mexendo muito o aqui. tempo inteiro. E assim, direto as pessoas precisam ficar me policiando. Mas em parte, sabe por que eu tenho tique? Quando eu era criança, minha irmã fazia bullying comigo, dizendo que minha orelha era grande, que eu tinha a orelha de dumbo e tal. Então eu tenho um tique de ficar o tempo todo me Traumatizou. certificando que minha orelha está coberta. Meu Deus Então do isso céu. é um tique horrível. Toda vez que eu vou no salão, ele fala, seu cabelo tá tudo quebrado, é porque você fica mexendo muito no cabelo. Eu falo, me deixa. Eu sou assim. O que é que você gostaria de eliminar do mundo? As desigualdades, injustiça, me incomoda assim, drasticamente, me tirar o apetite. Quem você gostaria de ser por um dia? Olha, acho que eu queria voltar a ser criança. Olha aí. Acho que Muito bom. Acho que prazeres desprovidos de às vezes de se dar conta do que é o mundo, às vezes É verdade. faz um pouco de bem. Gostei. E quem é que você não gostaria de ser por um dia? Não gostaria. Olha, várias pessoas. Só uma, Só uma. Só uma. Primeira. Quem vem na sua cabeça? Presidência da República. Eita, aí. Bolsonaro. Tá ganhando. Ganhou, velho. eu acho que é unânime até É agora. unânime até agora. Com certeza. Não mesmo. Ganhou na Mega Sena agora. O que é que você faz? A primeira coisa. A primeira, Lembra do talento? olha, eu tenho um sonho que é montar um instituto, uma parte de decoração, um museu a céu aberto, como tem em Recife, tipo o Instituto Ricardo Brenan, né? Então eu tenho um sonho de ter um lugar assim que envolva arte, meio ambiente, um lugar extremamente prazeroso, para que a gente possa ter lugares para a gente se conectar com a nossa própria alma. Arrasou. Porque eu sei também que vai sobrar dinheiro pra dividir pra família, pra ajudar todo né? mundo, É, pai, pra dar aquela mãe, irmão, viajada. primo, tia. Eu tô Exato. contando que vai dar dinheiro pra tudo isso, né? Isso mesmo. Já, Além disso. enquanto a Raíssa sumiria, ela faria algo eu já disse coletivo, que tá vendo? sumiria. Ah, é o meu sonho. Um mico. O maior mico que você já pagou. Ai, nem... Não é possível. Ah, paguei vários. Ah, que diz bom. Não tô um. lembrando, assim, um mico maior. Ah, eu já... pode ser um bem assim da adolescência. Pode. Pode. Ah, eu tava começando a sair, assim, aquelas festinhas de colégio ainda. Tava lá eu, na festa, dançando. De repente eu vejo o negócio voando, para Meu nas minhas Deus. costas. Era uma barata enorme nas minhas costas. Eu tava nessa festinha, super fora de ambiente, porque era uma turminha nova que eu tava conhecendo. Aí lá vai eu pedir socorro no meio da festa de gente que eu não conhecia pra alguém tirar a barata. barata. Aí veio justamente o menino mais bonito da festa, tava todo mundo paquerando lá. Tirar Salvou. a barata das minhas costas, eu lá, desesperada. É, Pânico. vale Valeu, sim. valeu. E um talento oculto. Algo que você tem talento, ninguém Ninguém sabe.
Olha, duas coisas, assim. Primeiro, acho que estão vinculadas. Eu gosto muito de arte no geral, né? Eu adoro quadro, pintar quadro. Eu ultimamente não tenho pintado tanto, né? Mas está nos meus planos voltar. Mas eu gosto de artes, trabalhos manuais no geral. Escultura. Ah, que massa. Fazer um dia, lá na frente está entre os meus planos. Né? Vou fazer exatamente. Naquele museu céu aberto. Ai, olha, da Mega Sena. Da Mega Sena, então, é isso mesmo. Adoro. Muito olha, nós temos um presentinho pra você. cadê? Você Trouxe trouxe o o objeto? Então, gente, olha, esse negócio de escolher coisa, eu não Ô, sei Beca, coisa pra falar. aproveita e me dá pra eu ver a matéria, por favor. Sim, pode falar. Então, na verdade, eu trouxe duas coisas, mas Tá. assim, a principal é a do livro, né? Tá. Eu trouxe um panfleto, mas assim, não vou nem mostrar pro lado de lá, porque assim, é um panfleto de campanha que eu já fui candidata algumas vezes. Sim. A maioria das pessoas não lembram que eu fui às vezes secretária, que eu estudo, que eu sou professora. O povo só lembra de mim de ser candidata porque eu batia Maceió inteira distribuindo panfleto em todos os semáforos, porta de colégio, Arrasou. porta da faculdade. Aí eu lembrei de um e aí tava pensando se traria ele. Mas o que eu mais gostei mesmo, assim, que é uma coisa que eu gosto, eu sou do direito, né? Tanto pelo viés profissional como pelo viés cidadão, eu sou muito apegada à nossa Constituição Federal. Arrasou, Muito viu? mesmo, né? Essa aqui tá um pouquinho desatualizada, tá? Da minha época de faculdade ainda, tá? De 2009, eu me formei em 2010. Mas... Como aquela piada, né? é o Tá tipo- desatualizada, é de 88. Ah, é. porque tem as emendas e tal, né? Mas aí, assim, eu defendo que a gente tem tanto direito, tanta gente tem tanto direito e não sabe Não de sabe. muita coisa. Então, o meu sonho de consumo é de que isso aqui tivesse nos colégios. Lá em casa tem várias, né? E eu trouxe uma pra aqui porque isso aqui também é um pouco de apego ao nosso país, né? Um país sem regras e sem orientações pro nosso povo. Você sabe que eu sou especialista em direito constitucional. Eita, que Eu sou arraso. apaixonada pela Constituição também, então esse presente super me identifica. Ah, que Meline vai levar Eu pra sou- casa fazer uma eu sou- cópia, distribuir nos eu sou- sinais é. também. E quando ela tiver o museu, eu vou dizer, olha, tem uma Constituição que ela me deu, É, tá aqui verdade. a assinatura. Vou me moldurar, Isso, colocar E lá. cadê o nosso? Isso, O sim, nosso, bicha. presente, tá aqui. Estamos Espero entregando que o presentinho goste. pra Pegue ela. lá pra ela não levar de volta. Meu Deus do céu, socorro. aconteceu, não Ai, vai que ficar legal. não. Mas já aconteceu. Amei. Vou colocar no meu escritório. Eita, Linda, né? arrasou. Linda. Eu sou Colocar no suspeita pra falar, escritório. porque eu achei muito lindo esse presente É. agora, amiga. A gente não tem? não. Um presente. Vamos pra Você fazer não pra inspira equipe. ninguém. Não, nem você. Ó, agora a gente vai repercutir a notícia, estamos já encerrando, a notícia da semana. Saber sua opinião, é um quadro de opinião mesmo, que é a seguinte notícia. Renata Silveira é a primeira mulher a narrar jogo na Globo. Estamos desbravando. O que é que você achou disso? Acho maravilhoso. Eu acho, inclusive, que ela vai narrar jogos, mas a grande maioria dos jogos, se não todos, vão ser masculinos, né? Então, são passos importantes. Todos eles devem ser comemorados, mas a gente tem que sempre pensar no próximo passo. Né? Eu não só vibrei muito, como hoje eu tava indo pra cá, tava passando um jogo, né, no principal veículo de comunicação da TV que a gente tem no Brasil. E aí já é um passo também muito importante, mas ainda não é no horário nobre e não tem, e a gente não tem esse casamento ainda perfeito. Já pensou ter a narração, as jogadoras, a arbitragem, a mulherada mandando ver no futebol? E eu sou uma grande entusiasta de que o Brasil, que é o país do futebol masculino, também se transforme no país do futebol feminino, para de fato nós sermos uma pátria de chuteiras. Eita, Como dizia arrasou. Nelson Rodrigues. Inclusive, a gente entrevistou aqui uma vereadora e ela falou que estava tentando fazer um campeonato feminino de futebol e não encontrava times. Eu encontrei esse desafio, inclusive tive que lidar com a minha própria equipe, porque a gente tem uma competição masculina e feminina, todo ano crescia em número de equipes a competição masculina e a feminina estava estagnada. Eu falei, mas não. Cadê as mulheres jogando? Eu quero crescer todo ano. E o das mulheres principalmente. Eu tenho responsabilidade. Aí minha própria equipe falaram, não tem time. Eu falei, tem time. Tem sim, vocês não estão procurando direito. E nosso papel enquanto governo é fomentar, né? O poder público tem que fomentar. Aí, moral da história, pulamos de 9 equipes para 24. Foi uma das maiores Olha que competições massa. de futebol feminino do Brasil, a Copa Rainha Marta, né? Sim, que eu criei, sim. a gente vem ampliando, mas qual é o principal gargalo? As meninas muitas vezes não têm a passagem de ônibus
pra ir jogar, Não pra ir tem treinar. aquela ajuda. Então, por isso que, assim, o governo precisa e o poder público precisa promover as competições, mas dar uma condição que as meninas não têm. Então, na Copa Rainha Marta, a gente organizava a competição, mas a gente dava o material, dava o uniforme, né, contribuía com diversos aspectos, lanche e tal. E isso que é muito importante. É Então, verdade. tem que dar uma condição completa. A mesma coisa de, às vezes, você dá algo pra alguém, mas pra isso você precisa... Por exemplo, você dá um coco. Toma água do coco sem nada. A pessoa vai dar um jeito, vai tomar o coco. Mas se ela tivesse um utensílio pra abrir o coco, ela não conseguiria tomar água mais rápido, ao invés de ficar ali morrendo de sede, levar horas. Então, acho que o futebol feminino exige que o governo faça mais para recuperar o tempo perdido. Né? Porque a gente já está há muito tempo assim, né, com essa desigualdade. Eu encontrei umas jogadoras ontem no Instagram. E foi, amiga. Eu consegui Daqui também uma. de Alagoas. Consegui Ai, uma, tem vamos várias. ajudar. Vamos Tem ajudar. várias, eu estava sabendo porque justamente eu tenho atuado um pouco nisso, eu abri uma empresa para estar atuando na parte de representação de atletas. Né, que eu estava na secretaria, eu vi que tinha muitos empresários homens que agenciavam homens, e eu sempre conversava com alguns porque pareciam meninas, eu falava, não quer não empresário essa menina, tenta revelar ela para algum time e ninguém nunca tem interesse. E aí eu falei, rapaz, eu vou sair da secretaria. Eu pensava que quando eu sair da secretaria eu ia atuar em algumas áreas que eu gostaria. E eu criei uma empresa no passado para estar, dentre várias funções que tem, uma delas é de estar fazendo agenciamento e representação de atletas de futebol feminino. Muito bom, viu? Então, desde o ano passado eu estou atuando um pouco mais nesse universo. Tenho conversado, hoje à noite mesmo, tem uma reunião com a equipe de futebol para estar tratando de algumas perspectivas para esse ano. E é uma das perspectivas de atuação profissional. Infelizmente, hoje não dá pra... se eu pudesse, eu me dedicaria ao futebol feminino, mas eu preciso pagar minhas contas e, infelizmente, nós não temos o nível de profissionalização no futebol feminino que permita as pessoas se dedicarem a ele para desenvolver ele ainda mais e conseguir disso fazer uma profissão e fazer uma carreira. É verdade. Mas eu acredito nisso, tenho trabalhado por isso. Muito Vamos bem. embora. Obrigada. Muito obrigada por você ter vindo. Adorei. Obrigada mesmo. Foi ótimo. E essa revelação do final foi ótima, Foi né? ótimo. Saber da empresa. E vou até anotar. Muito obrigada. Anota aí pra gente divulgar. E fique à vontade para voltar, quando voltar dos seus estudos. A gente vai estar aqui. Boa Espero sorte. que muito transformado, né, Raíssa? Já vai estar, aqui. porque a mesa já vai chegar. É isso mesmo. É isso mesmo. As portas estão abertas sempre para você. Obrigada. Eu que agradeço muitíssimo, desejo todo sucesso, só por formalismo, porque eu sei que já tem feito e vai crescer muito mais, porque a sociedade e o universo feminino precisa do que vocês estão fazendo aqui hoje. E eu me sinto muito assim feliz e honrada de poder estar aqui nesse começo de trajetória com vocês. E Isso que não mesmo. tenham dúvida, bateremos mais papos. Com certeza. Muito bem. Bem, gente, então a gente se despede de vocês. Até o próximo programa. Não esqueça de se inscrever no canal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.